aqui a gente vai definir a função de distribuição acumulada, tá? Como sendo a probabilidade de uma variável aleatória ser menor ou igual que uma dada quantidade. Essa função de distribuição acumulada, né, ela acumula as probabilidades à esquerda de uma certa quantidade x, né? Por exemplo, aqui, se a gente tiver uma função de densidade dada por f de x igual a 2x, o x definido de 0 a 1, né? E fora desse intervalo a função se anulando, ou seja, é uma função de densidade de probabilidade, né? É uma função que se anula fora do intervalo 0, 1, né? Como que a gente vai obter a função de distribuição acumulada nesse caso? Né? A função de distribuição acumulada sempre será a integral, né, de menos infinito até o argumento x, né, da função de densidade de probabilidade dx. Lindon, o prazo, eu vou colocar o prazo até a data da segunda chamada, tá? Porque aí o meu limite vai ser a correção das segundas chamadas, né? Então, até a data da segunda chamada vai ser o prazo que vocês vão ter para me enviar essa atividade, tá? Porque aí eu vou ter que corrigir, colocar a nota, fechar as segundas avaliações para vocês poderem fazer a final. Ok, então essa integral aqui vai ser a função de distribuição acumulada, né? Calculada num ponto x. Isso é feito ponto a ponto. Então, para calcular a função de distribuição acumulada, a gente precisa saber calcular integrais, né? Nesse caso, a função de densidade é essa aqui, f de x igual a 2x. Então, o que a gente vai fazer, né? Quando o x é menor do que zero, né, essa função se anula, de forma que a integral de uma função nula vai ser zero, né? Então, a função de distribuição acumulada, ela é zero quando x é menor que zero. Ok? Quando o x está entre 0 e 1, que é o que mais interessa aqui, né, o que a gente pode ver é que a integral, né, vai ser calculada, né, de menos infinito até o x, só que o menos infinito aqui até o zero, ela vai se anular, a função de densidade, então essa integral vai acabar sendo uma integral de 0 até x, né, da função de densidade, né, 2s ds. Então, só olhando aqui embaixo, né, a integral, né, de 0 até x, tá, da função de densidade, né. Aqui eu vou usar outra letra para não confundir com esse x aqui, né, 2s ds, né, e aí isso vai ser de 0 até x, a função acumulada vai ser calculada no intervalo de 0 a 1, né, e a integral de 0 a x, 2s ds, e essa integral a gente pode usar aqui o módulo 1, né, para calcular. É 2 vezes a integral de s ds, calculada de 0 até x, integral definida. Isso aqui vai ser 2 vezes S2 sobre 2, calculado aqui de 0 até x, né? No x, aqui o 2 sobre 2 a gente pode simplificar, tá? Então, no x vai dar x ao quadrado, no zero dá zero, então o resultado da integral vai ser x ao quadrado, né? E quando o x é maior do que 1,
a integral vai ser de 0 até 1. Só que a integral de 0 a 1 da função de densidade, de probabilidade, né, essa função de densidade, ela é uma função que, vou desenhar aqui os eixos, o eixo x, o eixo y e o eixo x. Essa função 2x, né, ela é uma função linear, né? E de 0 a 1, ela vai dar aqui um pedaço, um lado, vai formar aqui um triângulo aqui com os eixos coordenados, né? Então, aqui de 0 a 1, né? Ela vai formar esse triângulo, né? E essa área desse triângulo aqui, que vai ser a integral, né, de 0 até 1, né, dessa função, a função 2x, né? Deixa eu colocar aqui. Essa função é a função 2x, né? Essa integral aqui vai ser a área desse triângulo. Só que a área do triângulo, né? Vamos calcular a imagem do 1 aqui. 1 vai no 2, né? 1 vai no 2, aqui vai ser 2, né? E a base dele vai ser 2, né? Vezes a altura, que é 1, sobre 2. Então, a área do triângulo é 1, perfeito? Como era de se esperar, a integral abaixo de uma função de densidade em todo o universo de possibilidades aqui vai dar 1, certo? Então, essa integral da função de densidade ds no intervalo de 0 a 1 deu x ao quadrado, no intervalo de 1 a infinito, a partir do 1, né, ela vai dar 1. Sempre vai acontecer, né? Essa função de distribuição acumulada, ela é uma função que, em geral, né, escrevendo aqui em termos gerais, ela é uma função que começa em 0, né? Ela tende a 0 aqui no começo, né? E ela termina lá no 1, né? Ela termina lá no 1. No caso geral aqui, uma função de distribuição acumulada. Sempre vai ter uma forma assim, né? No caso das distribuições contínuas, tá? Quando a distribuição é discreta, ela vai subir em forma de escada, né? Vai subir em forma de função escada, né? Isso aqui vai até 1. Sai do 0, indo até 1, tá? Dando os saltos aqui nesses pontos de salto aqui, né? Vai saltando de forma que a gente possa visualizar aqui uma função escada. Se está dando para entender aqui, meu desenho não está sendo muito legal, mas no caso de uma variável aleatória contínua, discreta, a função de distribuição acumulada tem essa forma escada. Hélio, só recapitulando, né? Até sexta-feira vou postar o link da atividade online com prazo até a data da prova da segunda chamada, tá? Essa atividade online vão ser questões abertas, 2 ou 3, e essas questões vão estar nas listas de exercício que eu deixei postado para vocês no início da semana passada. Perfeito? Bem, então, feito isso, vamos, a gente pode, entendido aqui a história da função de distribuição acumulada, nós vamos seguindo, né, com os modelos probabilísticos que eu decidi aqui mostrar a vocês nesse curso. O primeiro modelo é o modelo uniforme, tá? A distribuição uniforme é uma distribuição bastante utilizada, né? Quando você quer modelar variáveis aleatórias que assumem um padrão assim, vamos dizer que homogêneo em um intervalo AB, né? Pode ser qualquer intervalo
da reta, né? Intervalo aberto ou fechado, tá? E a função de densidade de uma distribuição uniforme, ela tem essa forma, ela é o inverso do tamanho do intervalo quando o x está no intervalo, e ela é zero caso contrário, né? Percebam aqui que o valor esperado de uma distribuição uniforme é exatamente a média, certo, dos extremos, dos intervalos, né? Ou seja, é o ponto médio aí do intervalo, e a variância é o quadrado da diferença, né? Do intervalo, o quadrado do tamanho do intervalo sobre 12. Né? Vamos tentar ver aqui como chegar nesse valor esperado. Eu acho interessante mostrar isso. Né? Vou mostrar aqui a vocês como que se chega nessas contas. Ok? Então, qual que é o valor esperado de uma distribuição uniforme? Vamos considerar aqui o valor esperado de x, certo? Vai ser a integral de menos infinito até infinito, certo? De x vezes a função de densidade, que é 1 sobre b menos a, dx. Só que menos infinito até infinito, né? O menos infinito até infinito aqui vai ser simplesmente o intervalo de a até b, porque fora desse intervalo a função de densidade é zero. Então não adianta a gente calcular a integral porque ela vai se anular. Né? Então a integral se resume ao integral de a até b de x 1 sobre b menos a dx. Tá? Lindon, na sexta-feira eu vou fazer uma webconferência e na semana que vem eu vou tentar agendar pelo menos mais uma webconferência na terça ou na sexta, ok? Vamos fazer mais alguns encontros aí. Bem, então vamos calcular aqui essa integral, né? Simplesmente o que é constante sai da integral, 1 sobre b menos a, vezes. Aí agora a gente vai calcular a integral de x dx no intervalo de a até b. Certo? Bem, essa integral aqui, vocês vão se lembrar aqui do primeiro módulo, né? E é simples, né, de encontrar um monômio de primeiro grau. Isso aqui vai ser um x2 sobre 2, calculado no intervalo de a até b, certo? Tudo isso vai ficar multiplicado pelo inverso multiplicativo do tamanho do intervalo AB, que é b menos a. E assim a gente vai poder calcular essa diferença aqui, né, que vai dar b ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 2. Então a gente vai ficar com o inverso de b menos a, 1 sobre b menos a, multiplicado por b ao quadrado sobre 2 menos a ao quadrado sobre 2. Deixa eu tentar desenhar melhor isso. B ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2.
E aí, aqui a gente tem uma diferença de quadrados, né? Uma diferença de quadrados. E aqui vai ficar o produto da soma pela diferença. B menos A vezes B mais A. Tudo isso dividido por 2 vezes B menos A. Bem, e aí aqui a gente pode simplificar esse B menos A com esse B menos A, né? Vai sobrar A mais B sobre 2, como a gente tinha deixado no início, que é o ponto médio do intervalo. Ok? Então, valor esperado é a média da variável aleatória. Bem, uma variável que se distribui de forma homogênea no intervalo AB vai, consequentemente, ter uma média no ponto, né? No ponto médio desse intervalo, ou seja, o centro de gravidade vai ser no ponto médio do intervalo. Então, aqui AB, o ponto médio vai estar aqui no centro, que vai ser o centro de gravidade desse intervalo, ok? Bem, feito isso, para calcular a variância, um pouquinho mais trabalhoso, mas a gente pode fazer também o cálculo da variância, né? Para calcular a variância, a gente vai usar aqui uma fórmula, né? Que diz que a variância de x vai ser o valor esperado de x ao quadrado menos a média de x ao quadrado. Essa média a gente já tem, o ponto médio, né, do intervalo, só precisa calcular o valor esperado do quadrado da variável. Né? Para calcular o valor esperado de x ao quadrado, a gente vai fazer o mesmo procedimento, né? Calculando a integral de menos infinito a infinito, que vai dar de A até B, tá certo? De x ao quadrado agora, no lugar do x vai ser x ao quadrado, porque a variável agora é x ao quadrado, 1 sobre b menos a. 1 sobre b menos a dx. Bem, e aí a gente vai tirar esse b menos a, 1 sobre, menos a, 1 sobre b menos a da integral, isso é uma constante, 1 sobre b menos a. Isso sai da integral e a gente fica com a integral de x ao quadrado dx calculado de A até B. Lindon, rapidamente aqui, porque eu já estou em outro passo. B menos A. Essa diferença de quadrados aqui, vocês podem calcular como sendo o produto da soma pela diferença. Isso aqui é uma coisa lá do ensino fundamental, chamado produto notável, tá? Então, A mais B vezes A menos B. Aqui, como eu estou começando com B, vou colocar
deixar como está aqui, B mais A e aqui vai ficar B menos A. Certo? Então, se você fizer essa substituição, você chega no resultado, ok? Bem, então, vamos em frente, né? Ok. Bem, então aqui a gente está com a integral de A até B de x2, né? E isso vai dar x3 sobre 3, né? Deixa eu só apagar aqui para a gente deixar mais nítido, né? O A. Né? Então, isso vai dar 1 sobre B menos A. Vamos lá. Isso vai ser igual a 1 sobre B menos A. Multiplica. Agora, a integral de x2 vai ser x3 sobre 3. Calculada aqui no intervalo de A até B. Né? Só que este cálculo aqui, que vocês estão vendo, a gente pode calcular em cima de diferenças, né? Eu vou colocar essa conta aqui em cima para não confundir. Lindo, eu expliquei isso aí, porque isso é um produto notável, tá? Isso é um produto notável, lindo. Depois eu volto. Quando eu terminar, eu volto, tá? Eu vou terminar essa conta aqui e aí eu volto. Bem, então aqui no B vai ficar B ao cubo sobre 3 menos, e no A vai ficar A ao cubo sobre 3. Bem, e aí a gente vai poder pegar essa diferença aqui, que vai aparecer B ao cubo menos A ao cubo sobre 3, né? A gente vai poder reescrever isso assim, tá? Colocando aqui B ao cubo menos A ao cubo sobre 3. E aqui o que aparece no numerador é uma diferença de cubos, né? Uma diferença de cubos, a gente pode escrever da seguinte forma, né? B ao cubo menos A ao cubo vai ser igual, tá? A B menos A, que multiplica aí agora a gente pode usar aqui o produto notável, né? A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado. Então, eu vou poder colocar isso aqui, né? Isso vai ser B ao cubo menos A ao cubo sobre 3, né? Eu posso escrever aqui como sendo B menos A vezes
a ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, tudo isso sobre 3. Tá? De forma que essa quantidade aqui vai se resumir a isso. Aqui à direita. Ok? Bem, posso pegar essa quantidade aqui, né? Essa quantidade aqui, e substituir aqui nesse colchete. Quando eu substituir nesse colchete, a gente vai ficar aqui multiplicado por 1 sobre B menos A, né? Então, se você fizer aqui a divisão por 1 sobre B menos A, certo? E aí, a gente pode multiplicar aqui por 1 sobre B menos A, então vai dar 3 vezes B menos A. E aí, do outro lado, a gente multiplica por B menos A no denominador, tá? Como B menos A não é igual a B, né? A gente pode simplificar isso aqui, né? De forma que a gente fica com A ao quadrado mais AB mais B ao quadrado, tudo isso sobre 3. Ok? Essa expressão aqui vai ser o valor esperado de x ao quadrado, né? O valor esperado de x ao quadrado vai ser a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado dividido por 3. Isso também é igual, se vocês usarem aqui o produto notável, vai ser a ao a mais b. Não dá para fazer agora não. Só um minuto. Acabei me confundindo aqui. Então vamos deixar quieto por enquanto, tá? Então, vamos ter que subtrair essa quantidade aqui, né, pelo quadrado do valor esperado de x, que é a mais b sobre 2. Né? Então, vou apagar aqui só para a gente fazer as contas, tá certo? De forma que esse cálculo da variância vai ser a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado, tudo isso sobre 3, menos a média a mais b sobre 2 ao quadrado. Ok? Vamos poder simplificar aqui também. Nós vamos poder simplificar aqui também. Né? Veja, o 2 vira 4, né? Então a gente vai ficar com a ao quadrado mais ab mais b ao quadrado sobre 3 menos. Agora vai ficar a ao quadrado, a mais b ao quadrado, né? Então vai ficar a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, tudo isso sobre 4. O MMC é 12, né? Aquela soma ia ficar 4 vezes a ao quadrado, né? Mais AB, né? Mais B ao quadrado, né? Menos 3 vezes
Só corrigindo aqui, tá? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, porque vai aparecer um sinal de menos, acabei trocando aí e vai dar um resultado diferente, tá? Tudo isso dividido por 12. Bem, aí na hora que a gente foi fazer a subtração, eu acabei perdendo aqui um sinal de menos. Olha, 4a ao quadrado menos 3a ao quadrado. Isso vai dar a ao quadrado. Quatro AB menos 6AB. Isso vai dar menos 2AB. 4b ao quadrado menos 3b ao quadrado vai dar b ao quadrado. Ok? Tudo isso dividido por 12. E agora você vai ter um a menos b ao quadrado, ou b menos a ao quadrado, sobre 12. Vamos para o exemplo então, tá? Então, olha lá. O exemplo 44. E aí já é um exemplo no contexto da aplicação, tá? Devido à presença de quantidades variáveis de impureza, o ponto de fusão de certa substância pode ser considerado uma variável aleatória, contínua e distribuída uniformemente no intervalo de 100 a 125. Qual a probabilidade da substância fundir-se entre 110 e 115? Né? Ou seja, entre 710 e 115 graus. Né? Então, nesse caso, o A é 100 e o B é 125, de forma que o tamanho do intervalo é 25, né? B menos A é 25, e a distribuição uniforme vai ser a densidade 1 sobre 25, no intervalo de 100 a 125, e 0 caso contrário. Qual que é a chance, qual que é a probabilidade dessa variável assumir valores de 110 a 115? É a probabilidade de x estar entre 110 e 115. Isso vai ser integral de 110 a 115 da densidade 1 sobre 25 dx. E aqui a gente vai resolver a integral definida, né? Vai ser 1 sobre 25 x. Então isso vai ser 1 sobre 25. 1 sobre 25. Né? Vezes o x, calculado aqui de 110 até 115. E aí vai dar 115 menos 110 sobre 25, que vai dar 20%. 5 sobre 25, 20% de probabilidade dessa substância se fundir entre 110 e 115, certo? Graus de temperatura. Ok? Está aí um exemplo aplicado usando a distribuição uniforme. Só lembrando aqui, né, que na hora que eu fui calcular a expressão da variância, acabei esquecendo um sinalzinho lá, o que afetou esse sinal, B menos A, né? Eu acabei colocando B mais A, mas é B menos A, ou A menos B vai dar no mesmo, a diferença ao quadrado. Então fiquem atentos aí para não haver nenhum problema aí de entendimento, tá? Então é B menos A ao quadrado sobre 12. Essa é a variância, né? Se fosse solicitado para calcular a média dessa variável aqui, qual seria essa média, né? É o ponto médio desse intervalo, né? Então você vai lá e calcula
100 mais 125 sobre 2. Ok? Mas pegamos a calculadora aqui. 100 mais 125 sobre 2. 112,5 é o valor esperado dessa variável, né? E a variância, a gente vai pegar o 25, elevar ao quadrado, né? E dividir por 12, vai dar 52,08 é a variância. Se a gente tirar o desvio padrão, né? Calculando aqui a raiz quadrada, né? 7,21 graus, né? Então, é uma variável com média de 225 sobre 2 e um desvio padrão de aproximadamente 7, não é isso? Vai ser 25 vezes 25 sobre 12. E aí, tirando a raiz quadrada, dá 7,21. Ok. Até aí, tudo bem, pessoal? Vamos falar da distribuição normal. Bem, pessoal, o modelo normal é um modelo bem conhecido, né? Uma distribuição importantíssima aí na teoria das probabilidades, né? Foi introduzida aí em 1730 por De Moivre, né? E é uma distribuição bastante conhecida na literatura e de extrema utilidade na modelagem probabilística, tá? A distribuição normal, ela tem uma característica de que muitas vezes os fenômenos aleatórios eles convergem para um comportamento normal em termos de probabilidade. Então, se não converge, tem comportamento normal. E aí, a distribuição de probabilidade normal, ela passa a ser uma distribuição bastante útil para a gente calcular probabilidades, né? Porque muitas vezes a variável aleatória ela consegue ser aproximada para o modelo normal, tá? No modelo normal, a função de densidade, né, que é essa funçãozinha que cobre o histograma, que eu mostrei a vocês na aula passada, essa função tem essa forma, tá? A distribuição normal, ela tem dois parâmetros, né? Um parâmetro de média, que é o μ, vocês estão vendo aqui. Deixa eu ampliar um pouquinho. O μ é o parâmetro de média e o parâmetro de escala, né? Ou de dispersão, aqui nesse caso, um parâmetro de média, certo? E um parâmetro de dispersão, né? Que é a variância, o desvio padrão. E a forma da densidade de uma distribuição normal com média μ e desvio padrão sigma, né? Vai ter essa forma. 1 sobre raiz quadrada de 2π sigma ao quadrado, vezes a exponencial de menos 1 meio x menos μ sobre sigma, tudo isso ao quadrado. O x varia de menos infinito a infinito, ou seja, a distribuição normal é uma distribuição que suporta valores em toda a reta, né? Ou seja, todos os números reais. Ok? Qual que é a característica da distribuição normal? A curva de densidade ela tem essa forma de sino, né? Simétrica em torno desse eixo aqui da média, ok? Simétrica em torno da média, o que é algo extremamente desejável. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui o eixo de simetria. Tá difícil, hein? Bem, acho que consegui. Aqui existe um eixo de simetria, existe um ponto aqui de mudança de concavidade, né?
esses pontos aqui, ó, que vocês estão vendo, aqui, ó, onde a função aqui ela é côncava para cima, aqui passa a ser côncava para baixo, e aqui volta a ser côncava para cima. Ela olha para cima aqui. Esses pontos de inflexão ocorrem exatamente no Mi menos sigma e no Mi mais sigma, tá? Então, é a média mais um desvio padrão e a média menos um desvio padrão, né? Então, a distribuição normal é simétrica, né? Em torno da média, né? E o desvio padrão, né? Ele serve como um referencial, né? De que você pode estar, né? Na cauda, né? Na cauda, que é a região mais crítica da distribuição, que é a região de cauda, certo? Então, quanto mais desvios padrão você se afasta da média, mais você tende a estar numa região crítica, que é a região de ocorrência de eventos extremos. Ou seja, aqui vão estar as pessoas, vamos imaginar aqui distribuição de pesos, né? Então, no lado esquerdo, a gente encontraria as pessoas com problemas de peso, certo? Em termos de falta de peso, né? Muito pouco peso, os magrinhos. No lado de cá, vão estar as pessoas com problemas de obesidade, né? E muitas vezes, no entorno da média aqui, né, sempre existirão a maior frequência, né, da população que vai estar no entorno da média, ok? E aí é onde tem a moda, certo? A moda, a mediana e a média, nesse caso, são a mesma coisa, porque a moda é o termo mais frequente aqui, que vai ser a média, certo? A mediana divide a distribuição em duas partes, né, vamos dizer assim, iguais, né, para a esquerda 50%, para a direita 50%. Nesse caso, a simetria favorece isso, certo? E a média é, nesse caso, o eixo de simetria aqui, dessa curva de sino, né? Então, na distribuição normal, essas características muito desejáveis, né, facilitam bastante, tá? E o mais interessante disso é que quando uma variável aleatória não tem distribuição normal, né, determinadas, por exemplo, se a gente for estudar a média, né, a média amostral, que aqui eu estou denotando por x barra, o que acontece com a média amostral, né? A média amostral, certo, é uma variável aleatória, né? Se você você tem uma amostra e tira uma média, né, você pode tirar mais uma amostra e tirar outra média, tirar outra amostra e tirar outra média, e aí você vai construir aqui uma sequência de médias, né? Ok, uma sequência de médias, ok, de forma que você tem uma sequência de médias, e essa sequência de médias, né, ela vai ser uma distribuição amostral, né? Vai ser uma variável aleatória que vai ter um valor esperado, né? Qual que é o valor esperado da média, né? Qual que é o valor esperado da média, né? O valor esperado da média vai ser exatamente a média populacional. O valor esperado da média amostral é a média populacional. E qual vai ser a variância da média, certo? Qual vai ser a variância da média? A variância da média amostral. A variância da média amostral vai ser a variância populacional deixe-me colocar aqui embaixo a variância da média amostral vai ser a variância populacional dividido pelo tamanho da amostra, né? Que aqui eu estou denotando por N.
Sigma 2 sobre N. Bem, então, a média amostral, né, ela tem essa característica, né? Em média, ela acerta a verdadeira média populacional e a variância dela, a forma como a média amostral se dispersa em torno da média, né, ela é uma forma mais achatada, né? Ou seja, a curva de sino da média amostral, quando o n tende a infinito, né, ela vai ter uma variância bem tendendo a zero, né? Então, ela meio que preenche a curva, né, o entorno da média, né, de uma forma mais achatada, ok? Com menos dispersão, né? Eu vou mostrar isso aqui para vocês daqui a pouco, tá? Isso aqui já é assunto do material Estatística 4, né? Onde vocês vão poder visualizar melhor isso. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Então, o conteúdo está aqui, tá? Então, a média amostral, ela tem uma distribuição que tem média igual à média, tá? A verdadeira média, e a variância é a variância populacional sobre N, tá? Sobre o tamanho da amostra. Então, não sei se está dando para enxergar aí. Então, quando a gente pensa na média amostral, a, a distribuição populacional sendo normal, por exemplo, a gente pode ver aqui o gráfico de cima, né? Esse gráfico aqui acima, vamos lá, esse gráfico aqui acima, quando a gente pensa em termos da média, essa curva ela fica mais junta, né? Fica mais próxima do entorno da média, porque ela tem uma variância menor do que a dispersão. A dispersão aqui é maior do que aqui, tá? Tá certo? Ok. Vamos voltar aqui ao material Estatística 3 para a gente ver como é que a gente pode lidar com a distribuição normal. A distribuição normal, pessoal, ela tem um parâmetro de locação, que é essa média, né? Que eu posso simplesmente deslocar a curva de uma média para outra, né? Apenas adicionando aqui uma quantidade a essa variável, vou mudar a média, né? Se você adicionar uma constante a todos os valores, você vai andar com a média exatamente essa constante, né? E a variância, né? Vocês podem perceber que quanto menor a dispersão, né, mais próximo da média fica a curva. Veja a curva azul, que tem uma dispersão menor, né? A curva verde, que tem uma dispersão intermediária, né? E a curva vermelha, que tem a maior dispersão no entorno da média, né? Então aqui a gente tem um nível, vou colocar aqui nas cores corretas, né? Uma dispersão menor, certo? Na azul. A verde, a gente vê aqui uma dispersão intermediária no entorno da média. E a vermelha, a gente vê uma dispersão bem maior no entorno da média. E todas essas variáveis, elas têm a mesma média, né? Nesse caso aqui, desse exemplo, o gráfico, a média é a mesma para todo mundo. Tá certo? Bem, então a distribuição normal, né, a gente pode padronizar essa variável. Uma distribuição normal com média μ e variância sigma ao quadrado pode ser padronizada. Basta a gente subtrair da variável a média e dividir pelo desvio padrão. Quando a gente faz isso, a gente está trocando, né,
uma distribuição, né, que teria aqui uma média μ, tá? Por uma distribuição que, vamos dizer assim, seria só uma mudança de locação escala, certo? Mas seria uma distribuição que estaria associada, né? Que teria média zero. Então, trocar uma distribuição com média μ, e desvio padrão sigma, né? Por uma distribuição com média zero e desvio padrão unitário, tá certo? O interessante aqui é que quando a gente padroniza a variável, fica mais fácil de calcular probabilidades. Por exemplo, se a gente tem x seguindo uma distribuição normal, por exemplo, aqui, tá certo? X tem distribuição normal, né? A gente pode calcular a probabilidade do x pertencer a um intervalo AB, né? Mas aí, se eu subtrair a média, se eu subtraio a média do x, né? Aí eu tenho que subtrair a esquerda e tenho que subtrair aqui no extremo à direita, né? E se eu dividir pelo desvio padrão, de forma que eu vou subtrair a média e dividir pelo o desvio padrão, a gente tem aqui no miolo uma variável aleatória agora normal padronizada, x menos μ sobre sigma, e no lado, no extremo direito, a gente vai ter o extremo superior menos a média dividido pelo desvio padrão, né? No final das contas, se x tem distribuição normal, né, μ sigma ao quadrado, certo? Essa nova variável que vocês estão vendo aqui no meio, no centro, ela vai ter distribuição normal padrão, certo? E essa distribuição vai ser a distribuição normal padrão, né? Que é uma distribuição que foi tabelada, ou seja, todas as probabilidades estão calculadas em termos da normal padrão, né? Então, quando a gente tem distribuição normal, a gente consegue encontrar uma probabilidade equivalente, tá certo? Só que calculada através de uma distribuição normal padrão, porque Z aqui tem distribuição normal padrão. Z tem distribuição normal padrão. E aí eu uso esse símbolo aqui para denotar que Z tem distribuição normal padrão, que é com média zero e desvio padrão unitário. Perfeito? Bem, então essas probabilidades são tabeladas, né? A gente consegue tabelar essas probabilidades, ok? Então, olhando a tabela aqui da normal, né, que vocês vão ter isso na prova, fiquem atentos aqui para que vocês saibam calcular essas probabilidades, né? Com a distribuição normal padrão, a gente tem essa tabela, tá ok? Nessa tabela, a gente tem a probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual que um Zzinho, para Z maior ou igual que zero. Dado que a distribuição normal ela é simétrica, você só precisa calcular um lado da distribuição. Então, a probabilidade de Z ser menor ou igual que um Zzinho é essa área aqui que vocês estão vendo achurada abaixo da curva, que vai do menos infinito até o Zzinho, né? Então, por exemplo, qual seria a probabilidade de uma distribuição normal padrão ser menor ou igual que 1,20? Então, eu venho aqui, 1,20 e cruzo essa linha com essa coluna. Então, essa probabilidade é de 88,49%, certo? Então, o 1,20, né, se o Z for 1,20, ok? Se o Z for 1,20, essa área aqui achurada vai ser 88,40 e deixa eu ver aqui, 1,20, 88,49% de probabilidade. Aí, vamos lá.
E se o Z for 0,77, então 0,7, tá? Cruza com 7. 0,77 vai armazenar quase 78% de probabilidade, tá? Então, vamos à prática, tá? Prática, exercício. Z tem distribuição normal padrão. Qual a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1,71, né? Bem, aí eu vou lá na tabela da normal e vejo onde está o cruzamento de 1,7 com 1, que é 95,64%. Qual que é a probabilidade de Z estar entre 0 e 1,71? Né? Essa probabilidade vai ser a probabilidade de Z ser menor ou igual que 1,71 menos a probabilidade de Z ser menor do que 0. Bem, a gente sabe que essa área aqui representa 50%. Né? Essa área aqui que eu estou colocando aqui, destacando em azul, é 50%. Né? Então, qual que é a probabilidade de ser menor ou igual que 1,71? A gente já viu na tabela que é de 95,64% menos 50%, então o total dá 45,64%. Bem, e se o x não tiver distribuição normal, padrão, aliás, se x não tiver distribuição normal padrão, tá? Se x não tiver distribuição normal padrão, imagine que x tem distribuição normal com média 20 e desvio padrão 64, tá? Se x tem distribuição normal com média 20 e desvio padrão 64, então a gente pode usar aqui a associação com a distribuição normal padrão, subtraindo a média e dividindo pelo desvio padrão, que é a raiz de 64, que é 8. Então, o extremo inferior vai passar de 16 para 16 menos 20 sobre 8. O extremo superior vai passar de 22 para 22 menos 20 sobre 8. E o miolo aqui vai virar uma distribuição normal padronizada. Né? E a gente vai trocar aqui essa probabilidade aqui à esquerda. De x está entre 16 e 22, pela probabilidade de uma normal padrão estar entre menos 0,5 e 0,25. Bem, essa probabilidade é a probabilidade do z estar menor ou igual que 0,25, menos a probabilidade do z, certo, ser menor ou igual que menos 0,5. E aqui tem um detalhe, né? Essa probabilidade vai ser a probabilidade do z, que é uma distribuição normal padrão, ser menor ou igual que o ser menor que o 0,25, menos a probabilidade do z ser menor do que menos 0,5. Bem, vocês perceberam que não tem número negativo naquela tabela da normal. Mas, pensando bem aqui, olhando a distribuição normal, onde estaria o menos 0,5? O zero está aqui na normal padrão, o menos 0,5 estaria por aqui, tá? Essa área que está sendo marcada seria essa área aqui, tá? Que seria abaixo do menos 0,5, né? Vamos imaginar isso aqui, que isso seja menos 0,5, ok? De forma que aqui a gente pode trocar essa área, né? Deixa eu ver se tem isso na tabela, né? Eu acho que já tem esse valor na tabela, não é isso? Deixa eu ver se tem valor negativo aqui na tabela. Porque se tiver, a gente não precisa fazer nenhuma transformação. Vamos ver. Não tem, né?
não tem número negativo, então tem que fazer a transformação, né? Então vamos pensar aqui. Está aqui a distribuição normal, né? Aqui a média, aqui vai estar o menos 0,5, né? Tá ok? E aqui vai estar o 0,25. O 0,25 aqui. Aqui eu vou colocar menos 0,5. E aqui vai ficar o 0,25. Certo? Essa área aqui, deixa eu ver. Vamos imaginar aqui o seguinte. Essa área que eu vou marcar em amarelo, a gente tem na tabela, tá? Essa área a gente tem na tabela. A gente já tem isso na tabela. Que é do 0,25 à esquerda, né? A gente precisa calcular essa área aqui, que eu vou cruzar aqui o amarelo com o verde. Eu preciso dessa área aqui. Tá? Essa área, ela tem uma área equivalente lá do outro lado, né? Se você colocar o menos 0,5 para lá, vai ter um 0,5 aqui, tá ok? Que vai carregar a mesma área, só que à direita. Deixa eu fazer esse desenho bem direitinho aqui, porque senão vai confundir. Eu vou abrir aqui o... Não precisa. Vamos lá. Tá aqui a minha distribuição normal. Tá aqui a minha distribuição normal. Aqui a minha curva em forma de sino. Aqui eu vou marcar o menos 0,25, o 0,20, o menos 0,5, o 0,5, certo? O 0,25. Aqui vai estar a média da distribuição, né? Que é 0, a normal padrão. Ok? Bem, essa área que está aqui, que eu vou marcar aqui à esquerda, deixa eu denotar logo aqui, isso aqui é menos 0,5. E aqui é 0,5. Tá? Essa área aqui à esquerda tem uma área aqui à direita equivalente, pela simetria da distribuição normal. Então, essa área aqui verde, essas áreas são equivalentes, tá? Se você pegar aqui, por exemplo, aqui eu tenho 0,5, né? Se você pegar a área à esquerda do 0,5,
e subtrair, fizer 1 menos essa área, à esquerda do 0,5, você encontra essa área verde, que é exatamente essa áreazinha aqui, à esquerda do menos 0,5. Tá certo? Então, você vai na tabela da normal, né, e vai calcular 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 0,5. Ok? Então, temos que ir na tabela da normal e calcular e ver a probabilidade em termos do 0,5. 0,5, 69,15. Né? 1 menos isso, 1 menos 0,6915, dá 30,85, né? É 30,85. E é 30,85. Vamos olhar agora. A gente estava na probabilidade de Z ser menor do que 0,25, menos a probabilidade de Z ser menor do que menos 0,5. Isso é 30,85. Vamos olhar agora o 0,25. 0,25. 0,25. Cruzando aqui. 59,87. Né? Então, uma deu 59, 0,5987, menos 0,3085. Isso dá 29,02, que seria a resposta, tá? 29,02. 29,02%. Bem, tem que saber manipular a tabela da normal, tá? Geralmente o que acontece é o seguinte: quando o quantio aqui, o ponto no gráfico, vamos pensar aqui o seguinte: o que a gente tem são essas probabilidades à esquerda, só que calculadas para valores positivos, tá? Se acontece de você encontrar um número negativo aqui, existe um equivalente aqui à direita, certo? Que você pode calcular o complementar da probabilidade à esquerda. Aí você trabalha com 1 menos a probabilidade do Z ser menor do que esse x, né? Porque aqui é menos x, certo? Vamos imaginar agora o seguinte: e se o x cai aqui à direita, você já tem, né, já está tudo certinho. O que pode acontecer é você fazer essa translação, né, usar a simetria da distribuição normal, tá? E aí você é só fazer o raciocínio aqui em termos dessa curva simétrica, né? Com essa propriedade da simetria da distribuição normal, a gente consegue, usando só aquela tabela, encontrar qualquer probabilidade, né? Não sei se deu para entender.